Oi gente, tudo bem? 860, olha só, essa é a nossa última aula de eletroquímica. São muitas aulas, muitas, um tema extremamente importante para a sua prova, né? Então agora vamos resolver algumas questões Enem que já apareceram no Enem, exercícios Enem. E fique atento, né? Vá apertando stop, vai tentando resolver sozinho, né? Vamos dialogando aqui, tudo bem? Valeu? Primeira questão tá na tela. Questão do Enem 2009, e ela fala assim, ó, pilhas e baterias são dispositivos tão comuns em nossa sociedade que, sem percebermos, carregamos vários deles juntos ao nosso corpo. Elas estão presentes em aparelhos de MP3, relógio, rádios, celulares, etc. As semeações descritas a seguir ilustram o que ocorre em uma pilha de óxido de prata. Pode-se afirmar que essa pilha... Tá, volta para mim, olha só. Ele te dá essas duas semi-reações, não é isso? No primeiro item dessa questão ele fala que essa pilha é ácida. Gente, a gente sabe muito bem que essa pilha não é ácida, certo? A representação do OH- já me mostra que é uma pilha alcalina, tudo bem? Outra coisa que ele me fala aqui, ó, que essa... Vamos lá, gente, você consegue fazer a leitura? Que aqui indica perda de elétron e aqui indica recebimento de elétrons, não é? Então o segundo item ele fala assim, ó, apresenta o óxido de prata como ânodo. Gente, não é a de cima que é a oxidação? Então o ânodo aqui é o zinco e não o óxido de prata, tá? Representa o zinco como agente oxidante. Gente, o zinco está oxidando. Quem oxida é o agente redutor. Quem reduz é que é o agente oxidante, tá? Então esse item também está errado. Agora, ele quer saber o processo global desse processo, né? Como ele me deu as duas semi-reações, uma indica oxidação, não é? E a outra está indicando recebimento, redução. Primeira coisa que eu tenho que avaliar aqui é o seguinte, o zinco, ele era 0 e foi para 2. Ele era 0 e foi para 2. Então, na verdade, ele perdeu 2 elétrons. Lá na sua equação está escrito assim? Já não está, né? Já tem um vacilo aí. Olha só, vacilo assim, você tem que preencher. É você que vai completar isso, ó. Você que vai colocar um 2 aqui, ó. O zinco, ele era 0 e foi a 2. Então ele perdeu 2 elétrons, certo? Na segunda, a prata. Você percebe que tem duas pratas aqui? Então aqui também tem que ter duas, ó. Você tem que balancear esse processo, né? Então... cada prata envolve o recebimento de um elétron. Como são duas pratas, você vai ter que colocar aqui, ó, 2 elétrons também, entende? Aqui, ó, tem outras coisas para você arrumar, por exemplo, ó, o balanceamento aqui não está certo, beleza? O balanceamento aqui, ó, ele tem que ser organizado. Depois que você organizou a casinha toda, aí sim você pode pensar em uma equação global. Entendeu? Porque você vai cortar o OH-, lados opostos você corta, né? Ó, os elétrons, olha aqui, a água. Aí sim você chega na sua equação global, ó. O zinco, que vai oxidar, certo? O Ag2O, beleza? Que vai ali reduzir o nosso processo, né? Formando aqui o ZNO, beleza? E 2Ag sólido, beleza? Então, nesse contexto aqui, ó, exatamente a letra D tem como reação global ZN, Ag2S, ZNO e 2Ag. Beleza? Questão de montagem, questão que você tem que ter toda uma atenção maior aí. Beleza? Show de bola? Próxima, olha a segunda questão. O crescimento da produção de energia elétrica ao longo do tempo tem influenciado decisivamente o progresso da humanidade, mas também tem criado uma série de preocupações. O prejuízo ao meio ambiente é uma das maiores, né, gente? Nos próximos anos, uma nova tecnologia de geração de energia elétrica deverá ganhar espaço, a célula combustível hidrogênio e oxigênio. Com base no texto e na figura, a produção de energia elétrica por meio da célula combustível hidrogênio e oxigênio diferencia-se dos processos convencionais porque, vem para mim, gente, nós já conversamos muito sobre célula combustível. A célula combustível mais comum é a célula de hidrogênio, tá? Essa célula ela é fantástica, ela consegue
através de energia química. Isso é uma pilha, né, gente? Se isso é uma pilha, ela vai transformar a energia química, que seria ali a energia da combustão, mas não em calor, né? Não integralmente em calor. Não é esse o viés aqui, não é esse o foco aqui. O foco aqui é transformar a energia química aí, ó, pelo menos uma parte dela em energia elétrica. Não é esse o objeto maior nosso de estudo? Transformar a energia química, nesse caso da combustão, em energia elétrica. E além do mais, esse processo ainda é mais interessante, né, no caso do hidrogênio, por quê? Porque o resíduo da combustão, né, do hidrogênio, olha lá, você lembra disso? É água, ó, hidrogênio com oxigênio, formando ali água. Ó, então é uma combustão limpa, é uma combustão que não gera resíduos desagradáveis, nocivos, tóxicos, tá? Então logo a letra A dessa questão vai ser a resposta, porque olha só, transforma energia química em energia elétrica, sem causar danos ao meio ambiente, porque o principal subproduto formado é a água, né? Aqui os resíduos da combustão aqui não são nocivos. Só isso. Massa, né? Questão fácil, né? Para você que já domina o conteúdo. Certinho? Vamos agora para a questão 3. Está na tela. A matéria-prima básica para a fabricação de calçados plásticos é a resina de PVC. A seguir é apresentado o fluxograma de fabricação do PVC e a sua fórmula química. Beleza, então ele te dá, né, toda uma imagem aí, você está vendo aí, ó, água mais sal, tá formando aí soda cáustica, hidrogênio, aí vem um derivado do petróleo, né? Aí lá pelas tantas você vai ter lá a formação da resina, né, que é um polímero, e tudo bem. Aí ele fala assim, ó, para a produção do PVC, a obtenção do cloro é proveniente de onde? Vamos lá? Vem para mim. Olha só, gente. Vocês já dominam muito esse assunto, produção do cloro, tá? O cloro ele é produzido por eletrólise. Ali você não tem uma água salgada, certo? Então ele nem adora cobrar isso. Aqui na questão 7 ele vai cobrar isso de novo, tá? Eletrólise da salmoura, né? Então a gente sabe muito bem que quando você tem o sal de cozinha aqui, ó, na eletrólise aquosa, o que vai acontecer? Lembra que lá no cátodo, o cátion H+, vai reduzir e vai formar o hidrogênio, que foi citado no texto. Agora, o ânion formado aqui, lá no ânodo, né? Lembra que o cloro, ele ganha aquela competição, né? E aí, de descarga, e aí você vai ter a formação do cloro. Então, o cloro é formado a partir da eletrólise, né, da salmoura, né? Que está escrito aí no fluxograma. Beleza? Show? Vamos agora para a questão 4, gente. Questão 4 fala em metal de sacrifício. Fala em alguém para proteger o alumínio. Quer ver? Tá na tela. Olha lá, ele fala assim, ó. O boato de que os lacres de latas de alumínio teriam alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem este material na expectativa de ganhar dinheiro com a sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga da qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta as semi-reações e os valores, né, de alguns potenciais de redução de alguns metais. Com base no texto e na tabela, que metais poderiam estar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio de oxidações? Vem para mim. Fala de metal de sacrifício. Gente, para alguém proteger o alumínio, sendo um sacrifício para o alumínio, esse alguém tem que ter um potencial de oxidação maior, não é? Então, no caso aí do magnésio, o magnésio ele tem um potencial de oxidação maior do que o potencial de oxidação do próprio alumínio. Não é isso? Tá, como a questão fala em redução, cabe você a seguinte leitura, né? O potencial de RED do magnésio, ele é o quê? Ele é menor que o potencial de RED do alumínio. Todo sacrifício ele tem uma RED menor do que o metal que ele quer proteger. Uma RED menor, é isso que você tem que procurar na tabela. Quem são os metais que têm uma RED menor do que a RED do alumínio? Nesse caso,
quem tem Red menor é lítio e potássio. Então, além do magnésio, o lítio e o potássio poderiam ser utilizados com esse mesmo objetivo, né? Com esse mesmo intuito de ter uma oxidação maior, ou seja, uma redução menor. Beleza? Ok? Próxima questão, vamos lá. Questão 5. Ela vai falar sobre eu também podia decompor a água se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniel como fonte de força. Lembro o prazer extraordinário que senti ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo-a separar-se dos seus elementos, o oxigênio em um eletrodo e o hidrogênio em outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca e, no entanto, podia ser suficiente para desfazer o composto químico água. O fragmento do romance relata a separação dos elementos que compõem a água. O princípio do método é apresentado em qual outro contexto? Gente, vamos lá. Ele está falando em decompor a água, certo? Na sua substância simples. Isso chama eletrólise da água. A água, vamos lá, o H+ da água reduz no cátodo, o OH- oxida no ânodo, né? Então ele está falando a eletrólise, ele está falando sobre a eletrólise, certo? Da água. Eletrólise, utilização de corrente elétrica para essa decomposição, para essa lise. Aí ele quer saber, dentre as alternativas, qual delas entra nesse mesmo contexto. E aí quando você vai passando o olho pelas respostas, você vai ver ali uma que eu falei muito com vocês, lá em eletrólise ígnea, para obtenção do alumínio, lembra? Que é muito mais fácil reciclar o alumínio do que obtê-lo a partir da bauxita, tem todo um trâmite ali que gasta muita energia. Quando você faz a eletrólise ígnea, né? Eletrólise ígnea da bauxita, do óxido de alumínio, a partir dele você consegue obter, isso já tinha que ter um conhecimento prévio, né? O alumínio lá no cátodo, porque o cátion reduz no cátodo, e o oxigênio lá no ânodo. Por quê? Porque o oxigênio, o ânion, né, oxida no ânodo. Entendeu? Então seria mais ou menos essa compreensão que você precisaria para esse exercício. Olha lá, 4 aqui, 3 aqui, se eu fosse balancear. Então o princípio utilizado nas duas é o mesmo. Princípio de eletrólise. Ok? Vamos para 6. Ele te dá aí um texto sobre biocélulas, certo? Ele te fala que no texto 2, olha lá o texto 2, em um sistema bioeletroquímico, os potenciais apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, considere as seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais. Então ele te deu aí 2 Red e te deu os potenciais. Nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas em série necessárias para obter o potencial de 4,4? Vem para mim. Gente, essa questão não te pediu uma equação global, então não perca tempo invertendo o menor Red, lembra? Mantém o maior Red, inverte o menor Red, monta global, não precisa, ele só mexeu com potencial. Então é só você pegar o potencial de Red do maior e subtrair, não é assim que a gente faz? Do Red do menor. Então vai ficar assim, a DDP aqui, vai ficar o Red do maior, não é mais 0,8? Olha lá, o Red do maior aqui, 0,8, né? Menos o Red do menor, que é 0,3. Isso vai dar 1,1 volts. Essa DDP que você encontrou aqui é de uma célula. Como ele falou que são 4 células em série, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1. Então 4 células dessa em série seria somar as DDPs, tá? Ou seja, multiplicar esse valor aqui por 4. E aí você chega na resposta nessa associação em série. A DDP total foi de 4,4 volts. Amém? Beleza? Questão 7. Questão 7, ela fala que a eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma das aplicações é a obtenção de cloro gasoso e
hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento utiliza-se uma célula eletroquímica como ilustrado. Então olha só, ele está falando em eletrólise aquosa de novo do NaCl. Né? Então essa questão a gente já tem a resposta para ela. Por quê? Porque ele fala assim, ó, vamos voltar aqui, ele fala que forma cloro e forma o NaOH. E o outro produto ele não nos falou quem era, ele só falou assim, ó, o cloro vai ser formado, nesse caso a gente já sabe que é no ânodo, o meio vai ficar básico, não vai, porque esses íons aqui não descarregaram, e esse íon aqui, ó, o cátion ele vai descarregar no cátodo. Então ele está te perguntando justamente qual é o produto que ele não narrou no texto. O produto que ele não narrou no texto foi o hidrogênio. Olha só que questão moleza, gente. Essa já era uma questão em 2017. Né? Tudo bem? Vamos fazer mais uma aqui? Bora? Agora, olha lá, tá na tela. Vamos fazer a questão 8. A questão 8 ele fala assim, ó. Grupos de pesquisa de todo mundo, né, vem buscando aí soluções inovadoras, visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles pode-se ser destacado aí, né, a bateria de zinco-ar, que combina o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está ilustrado. Gente, então ele quer saber quem é o ânodo dessa bateria. Se você analisar exatamente o processo aí, primeiro, o ânodo não é justamente a espécie que vai oxidar? É ou não é? Você percebe que o zinco, né, na questão 8, então, olha só, tem duas coisas acontecendo aí. Você tem o zinco, né, como primário e o ZnO4, né, 2 menos. Isso aqui é uma das ocorrências do processo. E a outra ocorrência do processo é o oxigênio, né, como ponto de partida e o OH- como ponto de chegada. Né? Então o desenho ele ilustra bem essas duas situações. Então olha só o que está acontecendo aqui. O zinco aqui é 0, gente. E o zinco, quando ele está na forma de íon, ele é 2. Então sempre que o NOx aumenta, isso é uma oxidação. Então quem oxida está no ânodo. Então eu já encontrei a resposta do exercício. Né? Ele está perguntando assim, ó, quem é o produto formado no ânodo? Essa é a resposta da questão. Se ele te perguntasse em relação ao cátodo, o que acontece aqui? Ó? O oxigênio ele é 0, certo? Na forma de O2. E aqui na hidroxila o oxigênio é menos 2. Então eu já encontrei quem vai reduzir, eu já encontrei o produto formado lá no cátodo, mas para isso não interessa para o exercício. Ele quer saber só qual é o produto formado no ânodo. Percebe que ter um domínio razoável de NOx também é importante, porque quem oxida perde elétron e aumenta o NOx. Quem reduz recebe elétron e diminui o NOx. Gente, tudo bem? Espero ter te ajudado muito nesse módulo, é um dos módulos aí mais difíceis do nosso curso, tá? E se você precisar de mim, você sabe que pode contar. Valeu? Vamos para a próxima? Tchau!